Olha que interessante isso. Falamos semana passada sobre a ira de Deus, não foi? Lembram disso? John Stott, eu vou chamá-lo de apóstolo, apesar de que se ele ouvisse eu chamando ele de apóstolo, ele não ia gostar muito. Mas John Stott, um teólogo, escritor, um grande estudioso da Bíblia, depois você pode procurar e pesquisar alguns livros dele, você vai gostar. Define a ira de Deus como, preste atenção, profunda aversão. Ele definindo a ira, o que é a ira de Deus, que a nossa ira, o que é? Descontrole emocional. Mas o que é a ira de Deus? Profunda aversão pessoal contra o mal ou contra o pecado, hostilidade contra o pecado, manifestação de sua recusa em suportá-lo ou entrar em acordo com ele, com o pecado. A ira é o justo julgamento contra o pecado. Essa é a definição de John Stott. E ele continua dizendo, e aí ele vai nos ajudar a entender, no conflito moral, se você pegar um conflito moral entre a ira, o contrário da ira nesse confronto, se é que existe um confronto entre a ira e alguma coisa, não é a ira versus o amor. Ou no nosso caso, qual que é o contrário da nossa ira? Calma. Não é verdade? Amém ou não? Amém. Qual que é o contrário da ira de Deus? Neutralidade. Então Deus tinha duas opções com relação ao pecado. Colocando dessa forma, Deus tinha dois caminhos. Ou Deus se irava e ele teria uma profunda aversão ao pecado, ou ele se tornaria neutro com relação ao pecado, porque o pecado não atinge Deus. O pecado definitivamente não ofende Deus se não houvesse a ira. Então o que aconteceria? O contrário da ira era neutralidade. E aí olha o que John Stott faz. Se Deus fosse neutro com relação ao pecado, ele não precisaria perdoar o pecado e nem morrer pelo pecado. Ou seja, se não houvesse a ira de Deus contra o pecado, ele não precisaria morrer, ele não sentiria necessidade de morrer. Mas o que aconteceu? Aí ele continua dizendo, o pecado não incomodaria Deus se não houvesse a ira de Deus. A ira é o incômodo causado em Deus. Essa é uma definição minha. A ira é um incômodo causado em Deus que o levou a se importar com a humanidade. A ira é um incômodo causado em Deus que o levou a se importar pela humanidade. E aí não só se importar, mas também morrer para nos justificar, reconciliar, redimir, etc, etc, etc. Ou seja, glória a Deus pela ira dele. Meu Deus. Se não fosse a ira dele, ele seria neutro com relação ao pecado e nós seríamos condenados definitivamente. Bom, dito isso, eu quero andar um pouco mais. Vocês estão aí com Romanos aberto, não? Muito bem. Vamos ler versículo 24. Capítulo 1, versículo 24. Bom, semana passada o que nós vimos? Que Paulo começa a descrever a completa decadência da humanidade e ele usa duas palavras: impiedade e injustiça. Se você estuda a raiz dessas duas palavras no grego, você vai enxergar exatamente: impiedade é uma ação contra o outro homem, e injustiça é uma ação contra o próprio Deus. Ou seja, Paulo ele começa a descrever que a relação do homem com Deus está destruída.
e que a relação do homem com o homem também está destruída. Ou seja, a relação vertical e a relação horizontal. Falamos semana passada sobre a relação vertical, a destruição do nosso relacionamento com o Evangelho e com Deus. Hoje nós vamos falar da deteriorização da relação horizontal, homem e homem. E para começar a falar sobre esse ponto, versículo 24, eu acho que tem um outro mais para frente aí que é completo. Isso, esse aí. Muito bem. Você está acionado aqui, Davi? Tá? Versículo 24. Todos abriram? Se não abriu, pode acompanhar aqui. Por isso, Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração deles, para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. Percebe? Que agora começa a falar de relação de um com o outro. Amém? Versículo 25. Eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira e adoram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorarem e servirem o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Amém. Versículo 26. Por causa das coisas que essas pessoas fazem, Deus as entregou a paixões vergonhosas, pois até as mulheres trocam as relações naturais que são contra a natureza, e também os homens deixam as relações naturais com as mulheres e se queimam de paixão uns pelos outros. Homens têm relações vergonhosas uns com os outros e por isso recebem em si mesmo o castigo que merecem por causa dos seus erros. Queridos, Paulo, ele está usando nesse texto, apenas nesse conjunto de texto, Paulo, ele está usando para dizer exatamente qual que é o resultado da ira de Deus. Qual que é o resultado da ira de Deus? É a justiça de Deus. A justiça de Deus, ela se manifesta de duas formas. A segunda, vou começar pela última, lá no juízo final, onde Deus vai julgar toda a humanidade, e uns serão condenados e outros serão qual é o contrário de condenado? Absolvidos. De acordo com o quê? De acordo com o que ele fez durante a vida dele. Vimos anteriormente que Paulo diz o seguinte: a natureza, olha que louco isso, ele fala, a natureza torna todos os homens indesculpáveis. Ele diz. Essa é a segunda forma de justiça de Deus. A primeira forma é o que ele está fazendo agora. O início desses capítulos, não sei se vocês lembram, ele diz o seguinte: a ira de Deus do céu se revela, ou seja, está sendo revelado, está acontecendo. Nesse conjunto de versículos, Paulo 3 vezes diz o seguinte: por isso Deus os entregou, por isso Deus os entregou, por isso Deus os entregou, 3 vezes. Ou seja, a justiça de Deus qual é? Deus nos entrega aos nossos próprios prazeres. Meu Deus. Preste atenção. Meu Deus. Deus nos entrega aos nossos próprios prazeres. Nesse texto, nesse conjunto de textos, a palavra natural e naturais aparece algumas vezes. Precisamos entender o que é esse natural. Porque o que é natural para um pode não ser natural para o outro. Então, o que seria natural? Por exemplo, tem algumas pessoas que elas fazem algumas coisas que para elas são naturais, mas você não conseguiria fazer. Então Paulo está exemplificando isso. Ele fala, bom, eu quero dar um exemplo de que são desejos excessivos e que são contrários ao natural. Ele pega o mais alto nível, o ápice do que seria algo não natural, que é o homem se relacionando sexualmente com outro homem e a mulher se relacionando sexualmente com outra mulher. Qual é o natural? Aí você fala assim, não, mas para aquelas pessoas isso é natural. Mas qual é o verdadeiro natural? O natural que está na Bíblia. Gênesis diz, Deus criou homem e mulher e os abençoou.
E Mateus, Jesus reafirma isso em Mateus 19. Jesus chancela isso. Fala, Deus criou homem e mulher. E disse, o que Deus uniu, jamais separe o homem. Portanto, o que Paulo está fazendo aqui nesses textos, é dizer para a gente o seguinte: quando a justiça de Deus se manifesta, o homem age do jeito que ele quer. Sem lei, anarquia. E ele cita como exemplo a relação homossexual. Portanto, e o que acontece muitas vezes, quando nós lemos esse texto, é que a gente se sente um pouco confortável. Os heterossexuais falam, bom, esse não é o meu problema. Só que você se esquece que Paulo começa falando do sexo entre pessoas de sexo oposto. Se você ler o versículo 24, Paulo fala assim, por isso Deus os entregou, para deixar aí bonito. E Davi? Aí. Olha lá, por isso Deus os entregou os seres humanos aos desejos do coração dele, para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. Ou seja, antes dele falar da relação homossexual que nos deixa muito seguro, ele fala do sexo fora do casamento. Antes da aliança do casamento ou fora do casamento. Adultério. Meu Deus. Então não se sinta confortável quando ele fala dos homossexuais, porque primeiro ele fala dos heterossexuais. E fala vocês também, que fazem sexo antes do casamento. E vocês que fazem sexo com outra pessoa que é fora da sua aliança. Chamada adultério. Meu Deus. Ele começa fazendo isso. Muitas vezes nós vemos o ato homossexual como uma perversão. E o que Paulo está querendo dizer aqui é o seguinte: da mesma forma que o ato homossexual é perversão, a arrogância e o engano também é. Ele coloca tudo no mesmo pacote. Então você não pode olhar para ninguém e se sentir superior, porque o que Paulo está falando é que todo mundo está no mesmo pacote. Meu Deus. E nós muitas vezes fazemos isso, olhamos para o homossexual e falamos assim, eu sou muito bom. Mas você não é arrogante? Arrogância e homossexualismo têm a mesma raiz. Engano tem a mesma raiz. Meu Deus. Jesus. Timothy Keller diz no livro dele, embora o homossexualismo seja um pecado, ele é um pecado, não o pior pecado. É o que Paulo está mostrando nesse capítulo. Paulo está mostrando desse conjunto de versículos que ok, homossexualismo é pecado, mas tem outros que também são pecados e que também são prejudiciais. Irmãos, nós só conseguimos entender o Evangelho se nós captarmos bem o sentido que Paulo disse. Sabe o que Paulo está dizendo nesse conjunto de versículos, irmãos? Somos, presta atenção, nós, você que está aí sentado, não essa pessoa que está do seu lado, nem aquela pessoa que está lá fora, nem usuário de droga ou ladrão, ninguém. Preste atenção no que eu vou dizer, eu vou te levar para o extremo agora. Nem Adolf Hitler, ele está falando, você é o pior pecador que já habitou essa terra. Amém, meu Deus. Ele está falando, não esquece eles, olhe para você. O objetivo de Paulo aqui é exatamente fazer com que os romanos tirem os olhos dos outros e coloquem os olhos neles e se enxerguem como o pior dos pecadores. 1 Timóteo 1,15 diz exatamente isso. Fala assim, Paulo se referindo a ele mesmo. Sabe como que Paulo se refere a ele mesmo? Em 1 Timóteo 1,15, o pior dos pecadores. Paulo entendeu que não adiantava ele analisar o outro, ele tinha que analisar ele mesmo. Ele mesmo. Mas tem um detalhe. No mesmo lugar que ele fala, eu sou o pior pecador, ele fala, mas o Filho de Deus veio para morrer por mim e por todos nós. Glória a Deus. A essência do Evangelho é essa.
A essência do Evangelho é um pecador. O Evangelho, irmãos, não é fábula. Já vi tanta coisa sobre o Evangelho. Paulo fala assim: se alguém entregar para vocês algum Evangelho que não seja esse que eu estou dando, que ele seja anátema, que ele seja maldito. Gálatas capítulo 1. E ele fala mais, olha só o que Paulo fala em Gálatas 1 sobre o Evangelho. Ele fala assim: olha, se um anjo aparecer para vocês, olha que doido isso, Paulo fala em Gálatas capítulo 1. Se um anjo aparecer para vocês e entregar um outro Evangelho que não seja esse que eu estou dando para vocês, que ele seja maldito. Nu. O Evangelho não é fábula. Sabe o que é a história do Evangelho? A história do Evangelho é de um pecador sujo que não tem condições de se limpar. Um Deus limpo, santo e justo, que vem e limpa esse pecador, abraça esse pecador e salva esse pecador. Isso é o Evangelho. Aleluia. Bom, o que eu vou fazer com você agora é fazer você vestir a roupa de Romanos capítulo 1. Eu vou te dar um óculos para você se enxergar em Romanos capítulo 1. E esse é o objetivo de Paulo. Então vamos ler agora do 28 até o 32. Como não querem saber do verdadeiro conhecimento de Deus, do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles não fazem o que devem. Olha o 29. Ele começa dizendo o seguinte, ele termina a parte dos homossexuais, do sexo fora do casamento. Ele começa falando do sexo fora do casamento, fala dos homossexuais, e aí o 28 ele fala o seguinte: olha, os seres humanos sabem que devem fazer o bem e não fazem. Agora o 29, ele fala o seguinte, ele começa a nos descrever, começa a nos descrever. Estão cheios de todo tipo de perversidade, estão cheios de maldade, estão cheios de ganância, estão cheios de vícios. Ele falou, o resultado da queda, ele está falando, é isso aí. Estão cheios de ciúmes, estão cheios de crimes de morte, estão cheios de brigas, de mentiras, de malícia, caluniam, falam mal uns dos outros, têm ódio de Deus, e são atrevidos, orgulhosos, vaidosos, inventam maneiras de fazer o mal. Meu Deus! Desobedecem aos pais. Aí, jovens. Desobediência dos filhos é resultado direto do pecado. Desobedecem aos pais. E aí, normalmente, nós pais, né? Falando, tá vendo aí, meu filho? Como se nós fôssemos inocentes, né? Os maiores obedientes da face da terra. Não tem jeito, somos indesculpáveis. Ai, Senhor. 31. São imorais, não cumprem a palavra, não têm amor por ninguém, não têm pena dos outros. Eles sabem o mandamento de Deus. Todo mundo sabe o mandamento de Deus. Irmão, se você sair aqui na rua e perguntar para um cachorro qual é os 2 mandamentos, ele fala: amar a Deus sobre todas as coisas e amar os outros como a si próprio. É uma verdade. Ele não fala no final. Ele sabe, irmão, todo mundo conhece os 2 mandamentos. É verdade. E aí o que está dizendo aqui? Eles conhecem, sabem o mandamento de Deus. Diz que aqueles que fazem essas coisas merecem a morte. O que Paulo está querendo nos dizer aqui? Ele está falando o seguinte, olha, presta atenção. O que muitas vezes nós queremos fazer com o corpo religioso é resolver o problema do homem. Dr. Martin Lloyd Jones, e agora eu chamei ele de doutor porque se eu chamar ele de apóstolo também briga comigo, apesar de já estar morto.
Em 1940 ele escreveu um livro chamado Pregadores e Pregação. E aí, na sua reflexão sobre a pregação do Evangelho, Dr. Martin Lloyd Jones diz o seguinte: os homens estão, 1940, os homens estão infelizes, os homens estão tristes. Talvez não tinha falado deprimido naquela época, porque não sei se tinha deprimido, mas ele fala triste. Os homens estão tristes, os homens estão abandonados, os homens se sentem vítimas. E ele vai falando tudo que os homens estão. E sabe o que ele fala? Ele fala assim: o problema é que a igreja não dá o remédio para eles. E ele até usa um exemplo, ele fala assim: imagina que um paciente chega no hospital com uma dor abdominal muito forte. E o médico, em vez de operar a apêndice dele, fica aplicando morfina. Meu Deus. Ele fala: a igreja está aplicando morfina. A igreja está falando para as pessoas, a igreja é a religião como um todo. Todas elas, catolicismo, protestantismo, espiritismo, todas as linhas, qualquer uma faz a mesma coisa. Aplica apenas um remedinho. Olha, alimenta a sua alma, vai dar tudo certo, vem aqui que você vai ter todas as respostas. E aí consulta o pastor dá uma palavra de revelação, e aí consulta a mãe e fala: não, seu futuro é maravilhoso. Aí o Espírito vem lá e fala: olha, eu sou fulano de tal, quero te dar carinho. Sabe o que é isso? Isso é morfina para doença. Meu Deus. Aí o Dr. Martin Lloyd Jones fala: nós deveríamos aplicar o remédio, porque o problema verdadeiro do homem não é esse. O problema verdadeiro do homem é que ele é inimigo de Deus, um filho órfão que precisa de um pai, um filho sujo que precisa de santidade, limpeza. Então, meus amigos, amados irmãos, quando Paulo diz o seguinte: eles merecem a morte, sabe o que ele está dizendo? Nós merecemos a morte. Merecem a morte os que tais coisas fazem. Mas sabe o que ele continua dizendo? Mas mesmo assim continuam a fazê-la. Paulo escreveu isso há 2000, quase 2000 anos atrás. Sabe o que eu aprendo com isso? Que a humanidade não evolui. Adão, ele está vivo hoje, aqui em mim e em você. O homem é o mesmo, cruel, assassino, imoral, arrogante, egoísta, egocêntrico. É o que Paulo está dizendo, que eu sou assim. Sabe qual que é a parte mais triste desse versículo? É que ele escancara a minha vida e mostra para todo mundo. É como se Deus pegasse o meu WhatsApp, pegasse o meu histórico de navegação na internet, pegasse as coisas que eu faço escondido e ele revelasse ao mundo. Então o problema desse capítulo 1 de Romanos é que a gente nem quer ouvi-lo, porque ele é duro demais. Ele disse que a Bíblia foi manipulada pelos homens, para agradar os homens. Se alguém manipulou a Bíblia, tem que me contar quem que é, que eu tenho que bater nele. Porque a Bíblia é o lugar que o homem mais apanha. Por quê? Porque a Bíblia mostra o homem como ele é. Não mede palavras. Não faz como a religião, que diz: não, você é abençoado. Não. A Bíblia fala: você merece a morte. E aí quando eu me deparo com isso, eu falo: é verdade, eu mereço a morte. É o que Paulo diz: olha, merece a morte quem faz essas coisas. Aí ele fala: mas eles continuam a fazer. Nós continuamos, nós ficamos no mesmo ciclo. Precisa haver um rompimento com esse ciclo. Só o novo nascimento, a regeneração, ser gerado de novo, é capaz de começar esse processo. Meu Deus. Por quê? Porque eu preciso deixar essa natureza adâmica para trás. Por isso que não adianta trocar de corpo. Porque o que eu preciso fazer é deixar exatamente esse corpo para trás. Porque ele não tem a natureza de Adão. E eu preciso fazer como Jesus diz em João 20, 21. Ele falou assim: assim como o Pai me enviou. Como que foi que o Pai enviou Jesus? O Espírito Santo coloca dentro de uma virgem a semente do Espírito e gera um ser. É isso que Deus quer fazer com a gente. Ele pega do próprio Espírito dele, coloca dentro de nós e gera um novo ser dentro de nós mesmos.
perturbador. Aliás, permita-me ler o finalzinho, né? Que ele fala assim: eles continuam a fazê-lo, e pior ainda, aprovam o que fazem, as mesmas coisas que ele faz. Esse texto, ele é perturbador. Por quê? Porque todos nós estamos inseridos nele de um jeito ou de outro. Esse texto nos incomoda profundamente, porque nós somos inseridos nele, de um jeito ou de outro. O que Paulo faz é colocar toda a humanidade nesse texto, inclusive eles, porque ele se considerava o pior dos pecadores. Os teólogos ou os apóstolos, como eu gosto de chamar, quem fundamentou a nossa fé, chamam isso de doutrina da depravação total. Qual que é a definição da doutrina da depravação total? Embora, essa definição, nem tudo que fazemos, preste atenção, embora nem tudo que fazemos seja pecaminoso, nada do que fazemos é completamente intocado pelo pecado. Vou repetir. De vez em quando eu preciso fazer isso, até para mim. Eu falo, deixa eu ver se entende esse negócio mesmo. Doutrina da depravação total. Embora nem tudo que fazemos seja inteiramente pecaminoso, eu estou aqui pregando. É pecado pregar? Não. Mas o que acontece comigo? Quando acaba o culto, alguém fala: pastor, falou comigo, hein? Aí eu sou bom, hein? Sou estudioso, hein? Sério. Caiu. Então o que ele está querendo dizer? Que é o seguinte, ó: embora nem tudo que fazemos seja inteiramente pecaminoso, nada do que fazemos é completamente intocado pelo pecado. Eu não consigo fazer nada sem sujar. Meu Deus! O ser humano não consegue fazer nada que ele não lambuze. Desespero. Por mais que ele faça certinho, uma hora ou outra ele lambuza. Por isso que a igreja às vezes tem problema, irmão, que é homem que faz o trabalho. Tem problema. Não perca a esperança na igreja. Amém. Não perca. Não perca a esperança na igreja. Deus sempre levanta o remanescente. Eu oro para que eu seja esse remanescente. Para que nós sejamos esse remanescente. Amém. Tem outros. Nosso amigo Hélio também, que estão recebendo aqui hoje. É um remanescente. Casa de Davi, pastor Roberto. Homem de Deus, fiel. Então tem o remanescente. Aleluia. Bom, esse mesmo remanescente, tadinho, ele é meio lambão. Ainda acaba fazendo alguma sujeirinha no caminho. Irmãos, o versículo 32, Paulo diz: as pessoas sabem que os que praticam tais coisas são dignos de morte. Quando Paulo fala, as pessoas sabem. Quando Paulo fala, as pessoas sabem que os que praticam tal coisa são dignos de morte, ele está se referindo à nossa consciência. A nossa consciência, ela é um resquício da divindade em nós. Um pouquinho de Deus que ficou em nós. Se não fosse esse resquício, nós não conseguiríamos se relacionar com Deus. O ponto inicial da sua caminhada com Deus é esse resquício que ficou lá. Por quê? Por mais que você procure a religião, por mais que você tente se apoiar em boas ideias, em palavras bonitas, em frases de efeito, em livros de autoajuda, lá no fundinho, você sabe que alguma coisa em algum lugar não está bem. Isso é consciência. Isso é o resquício da divindade. O resquício da divindade. Aí eu defini, né? É mais fácil ver as pessoas fazendo do que nos enxergar fazendo. Verdade. É mais fácil num texto como esse você falar: fulano faz, fulano faz, fulano faz. Esquece o que você faz. Bom, 3 respostas certas que nós devemos dar para um texto como esse, já me encaminhando aqui para o fim.
Mas eles caminhando pro fim, não precisa nem o pessoal do louvor aí não, porque ainda é uns 40 minutos aqui, tá? Vocês me conhecem. Bom, primeiro, na verdade agora você pode fazer duas coisas. Você pode falar, como é idiota esse imbecil que tá aí falando aí? Você não sabe nada. Isso que ele está falando é tudo bobagem. Você pode ir embora e continuar do mesmo jeito. Escolha sua. Chama-se culto racional. Capacidade de julgamento que todo ser humano tem. Você pode ir embora e falar, esse pseudo intelectual fala esse monte de coisa, mas não sabe nada. Ou você pode fazer três coisas. Eu posso fazer três coisas. Responder a esse texto de três formas. Primeiro, reconhecer que esse é o retrato fiel da humanidade. Falar, é verdade. A humanidade é isso mesmo. Não tem jeito. Aí você fala assim, meu Deus, eu até falei semana passada, né? Você fala assim, meu Deus, mas por que eu olho para a criação e vejo tanta beleza? Quando você olha para o nascer do sol, para o pôr do sol, quando você olha para aquela bela lua cheia, quando você contempla a chuva, postaram um vídeo da chuva chegando em Belo Horizonte, quase acabou com BH, né? Mas a imagem é linda. Eu até brinquei, né? Alguém falou, que imagem linda. Às vezes o médico fala isso, que lesão linda. Eu falo, porque não é você, né, cabrito? Se fosse você, não era bonito. Porque às vezes você olha para as coisas e fala, você olha para o corpo humano, você vê tanta beleza, não só beleza física de olhar, mas de beleza de funcionamento, beleza de, você olha para o universo, pouco que nós conhecemos, você percebe tanta beleza. Por outro lado, você também olha e percebe tanta imperfeição. E você fala, como pode uma coisa dessa? A resposta é simples. Deus se manifesta na beleza e na imperfeição. Que é isso? Como assim, pastor Léo? Bom, essa frase de Timothy Keller. Na beleza do mundo, devemos ver a existência de Deus. Preste atenção, que aqui é o ponto central do negócio. Na beleza do mundo, devemos ver a existência de Deus. Deus existe. Na ruína do mundo, nós devemos ver a justiça de Deus. Na beleza você vê a criação, você vê Deus manifestando seu amor. Na imperfeição você vê o que? A justiça de Deus, que é tão somente entregar o homem aos seus próprios prazeres. A Bíblia fala, não confie no outro homem. E tem crente que tem que ir na igreja X porque o pastor Y ora e entrega a profecia. Tem gente que confia em vozes do além. E a palavra é clara, não consulte os mortos. Isso me ensina que você pode consultar, mas ele fala para não fazer. Agora, se você resolve fazer, a justiça de Deus se manifesta. Ele fala, quer fazer? Faça! Faça! Porque a justiça de Deus se manifesta deixando o homem ser quem ele quer ser. Quer ser egoísta? Vai ser. Quer ser ladrão? Vai ser. Aí alguém pergunta, como Deus pode deixar um pastor roubar? Irmãos, Deus permitiu que durante 1000 anos a igreja desse nome para essa época como a Era das Trevas. A igreja deu esse nome. E Deus, o que Deus estava fazendo, pastor Léo? Julgando. Sabe o que Deus falou? Querem?
ajuda aí. Ah, mas Deus não alertou? É claro, a palavra está aí. A palavra estava lá para os homens. Mas eles quiseram que amaram mais as coisas do mundo. Amaram mais. Portanto, primeira coisa que a gente tem que ver é o seguinte: Deus existe, a natureza mostra. Deus julga, o homem mostra. E agora, pastor? Bom, agora é o checkmate. Vou até tomar lá. Pra dar o checkmate tem que ter um estilo, né, amigo? Tem que ter, certo? Puxa a espada. Não é? Bom, presta atenção. Na beleza do mundo vemos a existência de Deus, na imperfeição do mundo a justiça de Deus. O que fazemos então, pastor? Quando fazemos isso, chegamos a essa conclusão, corremos de volta ao lugar onde vemos a misericórdia de Deus. Aleluia. A cruz. Aleluia. Uou! Você olha o mundo e vê, Deus existe. Você olha o homem e vê, mas o homem se acabou. E aí você fala, o que eu faço? Eu corro para a cruz, porque lá eu encontro a misericórdia. Obrigada, Jesus. Misericórdia são as cordas de amor. Misericórdia, as cordas de amor. Deus nos entrelaçou no seu amor. Bom, a segunda resposta é: não balançaremos a cabeça, nem reviraremos os olhos em sinal de arrogância, por causa do modo como eles são. Lendo um texto como esse, você pode dar a resposta e falar o seguinte: eles são assim, eu não. Eu sou estudioso, tenho muito conhecimento, tenho bastante experiência. Não faça isso. Não seja arrogante. Nem eu devo ser. Eu não posso olhar para isso e falar: eu vou lhe dar uma lição de moral para aquela igreja. Não, eu vou ali e falar assim: deixa eu apanhar junto com os meus irmãos. E entender o que foi feito por mim. Porque a função desses versículos é acabar com qualquer orgulho e autojustiça que existe em nós. Amém. Sabe o que é autojustiça? Irmãos, a autojustificação, ela existe no homem desde o pecado. Se trouxe uma coisa para o homem, foi a autojustificação. O que Adão fala quando Deus o confronta? A mulher que tu me der. Eu sou bom, mas ela é ruim. Pastor, não tem isso? Tem. Eu vou na igreja todo domingo, hein? Faço ministério. Eu sou muito bom. Quantas vezes eu e o pastor Flávio já ouvimos durante o aconselhamento: não, mas porque eu ajudo muita gente. Como diz aqueles filmes americanos, né? Pobre diabo, macacos me mordam. Irmãos, nada do que eu fizer pode me salvar, e não que seja errado fazê-lo. Não que seja errado, devemos fazer, mas não para nos salvar. Eu não posso fazer, e nós fazemos aqui algumas obras sociais, queremos fazer mais. Nós já vamos no asilo, queremos ir em orfanatos, queremos fazer, mas não para sermos salvos. Porque quando eu faço isso para me salvar, isso chama-se autojustiça. Sabe o que você está dizendo indiretamente? Eu sou bom, mas eles, esse povinho, a justiça própria é sempre autocondenatória. Por que a justiça própria é sempre autocondenatória? Porque quanto mais você faz para tentar ser salvo, preste atenção, quanto mais você faz para tentar ser salvo, mais você se condena. Agora, quanto mais Deus tira a tua culpa, mais você entende que quanto mais você faz, menos importa.
O objetivo de Deus é mostrar para mim e para você que tudo que nós fazemos não importa, porque Deus não nos relaciona com o que fazemos. Deus não se relaciona com aquilo que você faz. Deus se relaciona com aquilo que você é. Meu Deus. Pastor, mas o que eu faço me torna alguém melhor. Ok, mas não te salva. Eu amo fazer a obra de Deus. Quem me conhece sabe. Eu gasto a minha vida, e é custo aqui, custo ali, escola, célula, e sábado e domingo, e vambora, e conversa com um para o outro, hein? Feriado, e aqui nós vamos fazer no feriado, enquanto está todo mundo programando, por onde que eu vou viajar no feriado? E eu passo no final assim, que evento nós vamos fazer? Vamos fazer alguma coisa, tem que fazer uma folia, alguma coisa do evento, uma cura interior, uma libertação, um simpósio. Essa é a minha vida, eu amo isso. Mas isso não me salva em nada, isso não altera a minha salvação. Bom, Timothy Keller, eu cito muito ele porque ele é base desse meu estudo de Romanos, os dois, né? Se vocês quiserem, inclusive, tem uma série de Timothy Keller que é linda, Romanos de 1 a 7, Romanos de 8 a 16. No site da editora Vida Nova tem inclusive os livrinhos de exercícios com algumas perguntas muito pertinentes. O kitzinho de 4 livros é R$105. Outro que eu cito bastante é John Stott, porque também uso um livro dele que chama A Bíblia Fala Hoje, que é um comentário dele sobre Romanos. Mas como o do John Stott é muita coisa, eu fui no do Timothy Keller mesmo. Mas enfim, Timothy Keller define a justiça própria, presta atenção. Timothy Keller define a justiça própria como a especialidade do moralista. O moralista acha que o fato dele estar na igreja ou dele fazer parte de um grupo de religiosos, ele está salvo. Isso é justiça própria. Terceiro, devemos ler esses textos levando em conta Romanos 1, 16 e 17. Pastor, o que é Romanos 1, 16 e 17? É isso que eu vou pregar dia 7 de abril na IPMR, aniversário deles, acho que 10 anos. Eu vou pregar isso aqui, ó. Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem. Como eu disse, o Evangelho não é uma fábula. O Evangelho são verdades poderosas que salvam o homem. Aleluia. Paulo fala, o Evangelho é o poder de Deus para salvar todos os que creem. Primeiro os judeus e também os não-judeus. Versículo 17. Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. Meu Deus. O Evangelho mostra o seguinte: como pode Deus nos aceitar? Como pode? Ele fala assim, pois o Evangelho mostra como Deus nos aceita. E por meio da fé, do começo ao fim, como diz as Escrituras, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Ou o justo viverá pela fé. Não necessitamos temer a ira de Deus, definitivamente. Até porque, se não fosse ela, não seríamos salvos. Não devemos temer a ira de Deus. Por quê? Porque nós já recebemos a justiça. Não a nós, porque somos muito bonzinhos, porque somos evoluídos. Não. A justiça foi imputada a nós por Jesus Cristo. Bom, isso confere, isso nos dá tanto humildade como libertação. Quando entendemos que somos justificados por Cristo, isso me dá humildade, porque não é nada que eu faço. Não adianta. Não adianta ser bondoso. Apesar de que é bom ser bondoso, deve, mas não é que salva. Ele fala também o seguinte: não adianta você se achar bom. Você tem que entender exatamente como Paulo, eu sou o pior dos pecadores.
e olhar para Cristo e falar: apesar disso, esse judeu de 33 anos morreu por mim. Foi assassinado de forma cruel. O judeu de 33 anos foi assassinado de forma cruel e sanguinária por mim. Ai, O judeu de 33 anos foi pendurado numa cruz pelas mãos e pelos pés por mim. Quem estava batendo aqueles pregos fui eu. Confesso meu crime. meu Deus. Quem cuspiu nele enquanto ele passava, quem zombou dele enquanto passava, quem colocou uma coroa de espinhos na sua cabeça e ainda bateu com o pau para ela fincar, fui eu. Confesso meu crime. Foi nós, foi você. Todos nós. Nós estávamos fazendo aquilo com ele. Isso é justificação. É entender que mesmo assim, eu assumo, eu sou um criminoso, eu matei ele. Talvez a notícia do jornal no outro dia seria: assassino, confesso, se entrega à polícia. A notícia do terceiro dia seria: assassino, confessa, é condenado. Mas o assassinado assume a culpa. O assassinado assume a culpa e diz para o assassino: você está livre. Meu Deus. Você está livre. Já não há mais condenação. Obrigada, Jesus. Acabou. Por isso que não devemos temer a ira, porque encontramos a justiça. Por isso que não agimos do jeito que queremos, mas agimos exatamente como a palavra diz. Meu Deus. Por isso que temos que abraçar a palavra e ir com ela até o fim, porque o assassinado falou: você está livre. Então eu tenho que me matar até conseguir obedecer esse cara, porque ninguém faria isso por mim. A terceira resposta que você deve dar é abraçar esse amor e falar: eu não mereço, mas mesmo assim ele fez por mim. E parar de ser chato, encrenqueiro, e parar de ficar resmungando, deprimido, deitado nessa cama. Se levanta, porque ele morreu por você. Para de chorar, deixa de ser criança infantil. Eu preciso parar de ser criança. Nós precisamos romper com um sistema que diz pra gente o seguinte: você é bonzinho, vai que Deus vai te abençoar, entrega o teu dízimo porque Deus vai te dar dinheiro, teu casamento vai ser abençoado. Não! Essa não é a mensagem. A mensagem é: ele morreu, e aí, pastor, o que eu vou fazer? Vou trabalhar com um cavalo para pagar as minhas contas, porque eu sou honesto, porque ele manda eu ser honesto. Amém. Eu vou tratar minha esposa como Cristo tratou a igreja. Eu vou tratar o meu marido como a igreja trata Cristo. Ai, como nós estamos distante disso, como eu estou distante disso, como eu preciso nesta manhã abraçar essa verdade. Irmãos, esse texto que nós lemos nos impulsiona a procurar o nosso próprio coração. Quando procuramos o nosso coração, nós começamos a identificar o que compete com o nosso Criador. O que compete com o seu Criador? Tudo aquilo que competir com o seu Criador é o seu ídolo. Tudo que compete com o seu Criador é o seu ídolo. Esse texto de Romanos 1,16 diz o seguinte: olha, você tem que ter só um Deus. Deixa eu dizer para você de forma muito simples e efetiva: a religião não pode ser o seu Deus. Eu sou evangélico, sou católico, apostólico romano, batizado crismático, sou espírita, médium. São ídolos. Olhe para o Evangelho com o coração aberto, porque o que você vai encontrar lá? Você vai encontrar o seguinte:
Em Cristo, nós somos amados. Em Cristo, nós somos aceitos. A gente fala assim, quer aceitar Jesus? Pobre diabo, macacos me mordam. Você quer aceitar Jesus? Não, a pergunta é se ele te aceita. Ô Senhor, será que tem um lugarzinho para o criminoso? Ai, Deus. Ai, meu Deus. Quem que você matou, filho? O Senhor mesmo. Não tem importância não, vem cá. O que você tem necessidade? Eu preciso de um pai, tá bom, pode usar meu nome. Não entendeu isso até hoje. Acho que usar o nome é o seguinte: Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Ai, ai, ai. Não. Quando ele fala assim, usa o meu nome, ele está dizendo assim, eu te adotei, cara. Ele está dizendo o seguinte, sabe o que ele está dizendo? Diego, filho de Adão. Risco Adão. Diego, filho de Deus. Pode usar, você precisa de um nome, usa o meu, cara. Ô seu irmão, eu tô sujo aqui, ó, todo lambuzado. De quê, filho? De pecado. Tá bom, vem cá. Pega meu sangue aqui, lava, limpa tudo. Fica branquinho. E se sujar de novo? Ele fala, vem cá, eu te dou um abraço outra vez. Eu gosto de duas expressões de Paulo. Falando de santificação, ele fala assim, olha pra mim, olha aqui. Deixa meu amigo Pedro ali, que aquilo ali é espuleta. Deixa ele. Presta atenção. Paulo falando de santificação, ele fala assim, não entristeçamos o Espírito Santo. Não posso entristecer esse cara, ele me perdoa demais. Mas você não entristece não, pastor? Lamentavelmente sim. Gostaria de não fazê-lo. Mas isso me... Sabe, eu acredito, tá? Confabulando aqui, deixa eu ver se dá tempo, não dá. Eu acredito que Deus permite que nós pecamos para a gente manter o lugar de humildade. Eu acredito. Ele podia falar, ó, aceitou Jesus, não peca mais. Aí ele falou, não, eu vou deixar eles serem tratados com calma. Ou seja, paulatinamente. Doses homeopáticas de tratamento. Aí a gente cai e se sente mal, né? Eu fico deprimido, irmãos, choro. Eu pego, choro, entro em crise. Falo, Deus, eu sou um falso mentiroso. Vou chegar domingo na igreja, abrir o jogo, falar, quem quiser assume aí. Vou embora, porque eu sou pecador. Deus fala, vem cá, filho, deita aqui no colinho. O que foi? O que você fez? Aí eu falo, fiz isso. Ele fala assim, pois é, né? Sabe qual é o detalhe? Eu já sabia que você ia fazer. A gente ama a si mesmo. Irmãos, eu ouvi isso do pastor Luiz Hermínio e isso mudou minha vida. O mundo não precisa de deuses. A igreja evangélica não precisa de Deus. Mas já tem muitos. Tem apóstolos aí que são deuses, igrejas que são deuses. A igreja católica não precisa de Deus, o próprio Deus. A igreja é um Deus. O espiritismo não precisa de Deus. Chico Xavier é Deus. Tem vários deuses. Eles não falam que não é, igual a gente. Se você falar que o cara, seu pastor é um Deus, seu, que isso? Já falaram comigo, irmãos. E eu falo, não, eu só tenho muito respeito por ele. Mentira, meu Deus. O mundo não precisa mais de Deus. Nós não precisamos de Deus, nós precisamos de Pai. Pai. Nos deita no colo, fala, te perdoa, filhão. Deus, mas é muito sujo o que eu fiz. Ele fala, eu sei, eu estava lá. Eu estava com você, eu vi, cara. Pedro, falando sobre isso, ele fala assim, é como a porca que de novo rola na lama. Ele fala assim, o pecador que se arrepende e peca de novo é como um porco que você lava ele corre para a lama. Ele fala assim, vou usar uma expressão ruim para perto do horário do almoço, mas está na Bíblia, por incrível que pareça. Pedro fala assim, o pecador que arrepende e peca de novo é como um cachorro que come o próprio vômito. Vomitou, mas nada come. Aí Deus conhece. Aí Deus vem e restaura, fala, não filho, vai lá, levanta, caminha mais um pouquinho, eu vou te abraçar de novo, vai lá. Bom,
Acho que estamos na hora de encerrar, né? Chega, né? Acho que agora podemos almoçar, deitar na cama, dormir um sono, sonhar com os anjos. Eu queria encerrar propondo uma aplicação. Vai, Luan, esse negócio não tocou não, tá atrasado. Ah não, falta um minuto. Vai tocar agora. Eu queria encerrar propondo uma aplicação. Mas até antes de propor a aplicação, deixe-me citar mais uma frase do pastor Timothy Keller. Ele faz uma pergunta pertinente. Como sabemos que compreendemos e recebemos o Evangelho? Ele pergunta, como sabemos que compreendemos e recebemos o Evangelho? Verdadeiro. E ele mesmo responde dizendo o seguinte: quando aquilo que mais almejamos na eternidade é louvado para sempre. Você entende o Evangelho quando o centro da sua vida passa a ser Ele. E eu vou terminar o culto como comecei. Se as circunstâncias conseguem tirar o seu norte, as circunstâncias são o seu Deus. Quando nada mais importar, quando nada mais ao redor importar, aí você está começando a compreender o Evangelho. Bom, me permita propor uma aplicação. Na verdade, uma não. 5. 5. Não, 5 aplicações rápidas. Primeira aplicação, louvor. Segunda aplicação, arrependimento. Terceira aplicação, fé. Quarta aplicação, comissão. Quinta aplicação, conversão. Primeira aplicação, louvor. Você consegue ver que sua vida antes da conversão era exatamente como descrito nesse texto? Você consegue ver a sua vida exatamente como era? Aí você louva. Deus, obrigado, porque eu não preciso mais ser como eu era. Eu até quero ser, mas eu não consigo mais. Isso gera o quê? Louvor. Isso gera louvor. Isso gera entendimento. Por que muita gente busca respostas? Porque não compreende o Evangelho. Porque o Evangelho é toda a resposta. Segundo, em relação aos desejos excessivos. Em relação a quais desejos excessivos você mais luta consigo mesmo? Daquela lista de pecados todos que falamos, qual é aquele que mais descreve você? Pega todos ali. Qual é que mais descreve? Ai pastor, uns 4 ou 5. Não importa. Que seja um. Isso gera a segunda aplicação, arrependimento. Porque eu olho para quem eu sou e falo, não posso ser mais assim. E aí eu começo a construir o que Jesus falou. Ele chamou a fé de quê? Grão de mostarda. Ela precisa de arrependimento como raiz e conversão como fruto, mudança de vida. Terceira aplicação. Alguém falou comigo, se as crianças incomodam no culto, isso é mentira, viu pessoal? Crianças não incomodam no culto. As crianças têm que se acostumar com o ambiente da igreja. Acostumar aqui, ó, no meio dos instrumentos, quebrando os instrumentos. É bom que os pais aqui tudo tem dinheiro. Quebra o instrumento, só falar. Camarada da conta tá aí, ó. Você vai ver como é que filho agora vai sumir nesse altar aqui. Pode ficar tranquilo, Paulo. Agora ninguém mexe. Aí, ó. É só falar, eles gostam. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos concentrar que eu preciso terminar. O que você pode fazer para que a pecaminosidade do mundo não o conduza à justiça própria? O que você pode fazer
para que o pecado que está no mundo, que toca você também, não permita a autojustificação, de você achar que é bom demais. A terceira aplicação, fé. Como assim, pastor Léo? O que é fé? Certeza das coisas que não se veem. Quando você começa a olhar para o que Cristo fez para você, você começa a produzir fé. Quarta aplicação. Como essa verdade me ajuda a falar para o descrente sobre a fé cristã? Isso é comissão. Irmãos, não engane ninguém. A igreja evangélica já enganou o mundo para tentar convencer o mundo. Vem que vai ter festa! Vem que tem milagre! Hoje tem milagre! Está na promoção! A igreja enganou o mundo para trazer o mundo. E não trouxe o mundo. Na verdade se corrompeu. Nós precisamos falar a verdade. Fala, olha, infelizmente, tudo que te ensinaram. Eu falei isso para a pastora Flávia, muitos anos atrás. Porque ela veio, quando se converteu, falou assim: amor, mas eu aprendi a vida inteira. Eu aprendi a vida inteira que Nossa Senhora da Aparecida foi assunto aos céus, Maria. E ela está lá do lado de Jesus, intercede por nós. Eu falei assim: desculpa, amor. Mentiram para você. A igreja mentiu. Não só a igreja católica, a igreja crente também, protestante. A gente quer falar mentira para ver se a gente faz o evangelho ficar mais gostoso. Né? Não, o evangelho é amargo. Amargo, confronta o nosso racional. Tem gente que quer entender o evangelho com racional. Esquece, não é racional. Não é. Então, não fale verdade para a pessoa. Mas ela não vai voltar mais, pastor. Vai sim. E se não voltar, irmãos, a escolha é dela, mas você falou a verdade. Amém. Os jovens que nós vamos começar o projeto aqui, nós vamos falar a verdade para eles. Sexo antes do casamento é pecado. Pastor, mas o mundo fala que é bom, que é normal, que é natural. Pois é, eu não ando nas coisas naturais. Eu ando naquilo que a palavra me diz. Quinta e última aplicação. Prometo que agora eu termino. Quais as coisas criadas que você sente mais tentado a tratar como deuses, acreditando que são capazes de realizá-lo e satisfazê-lo? E aqui eu aprendo duas coisas. Primeiro, os nossos deuses têm uma capacidade impressionante de nos realizar e de nos satisfazer. Meu Deus. Quando o Evangelho, ele tem exatamente o oposto. Uma capacidade de mostrar que eu não consigo ser saciado fora dele. E aí é a última aplicação, conversão, que é o quê? Eu preciso mudar a minha rota. Glória a Deus. Fique de pé no seu lugar. Antes de nós orarmos e encerrarmos esse culto de hoje, gostaria de perguntar para Deus, preste atenção. Gostaria de perguntar para Deus, eu gostaria que você perguntasse também. Como os judeus perguntaram para Pedro, quando Pedro fez um discurso muito duro e apresentou o Evangelho para os judeus. Sabe o que eles perguntaram para Pedro? Varões e irmãos, Pedro, que faremos? Que faremos? A resposta de Pedro é arrepender e crer no Evangelho. A mesma resposta de Jesus. Arrepender e crer em tudo que nós falamos aqui. Feche seus olhos, irmão. Porque Ele vive, posso crer no amor
sua oração. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Declare, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Declare mais uma vez. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Queridos, ainda com seus olhos fechados. Um dia, todos nós teremos que comparecer diante do tribunal de Deus. Você crendo nisso ou não, você acreditando nisso ou não, um dia você estará diante do tribunal. E uma das características desse tribunal é que o juiz ele não aceita desculpas, porque ele conhece todas elas e refuta imediatamente. Esse tribunal, ele tem outra característica: você se apresenta sozinho, ou seja, os espíritos que tanto te ajudaram, pseudo ajudaram, os padres ou os santos que tanto você achou que te ajudou, ou os pastores e as igrejas evangélicas com um discurso que não condizia com o evangelho, não estarão lá. Você estará sozinho diante dele. E talvez a única resposta que você vai dar é que diante de você estará o juiz e estará aquele pelo qual você cometeu um crime, e o juiz dará a sentença. E a resposta que nós devemos dar é a resposta de Paulo. Paulo dizia: eu não me envergonho do evangelho. Jesus um dia disse para os discípulos: olha, se alguém se envergonhar de mim, naquele dia eu me envergonharei dele. O evangelho tem muitos motivos para ser envergonhador, porque ele expõe quem nós somos, porque ele fulmina a nossa justiça própria, e porque ele demonstra cabalmente que nós precisamos dele. Agora, se você puder dizer como Paulo: eu não me envergonho do evangelho, aquele pelo qual você cometeu o crime vai dizer: entra no descanso do teu Senhor. Vamos declarar isso uma vez? Porque ele vive, posso crer no amanhã. O meu amanhã não é benesses materiais,